Maria Todeschini é astróloga e terapeuta floral. Hoje ela está participando do Paciência para nos contar um pouquinho sobre a transição das eras, entre a Era de Peixes e a Era de Aquários, essa Era de Aquários tão esperada por nós. Ana Maria, tudo bem? Tudo bom, seja bem-vinda. Conte para nós então um pouquinho sobre essa transição. Bom, a gente tem que situar as eras dentro de um ciclo de tempo muito grande, muito vasto. Então, cada era astrológica, na verdade, ela tem um tempo de mais ou menos 2.160 anos. E o grande ano zodiacal é em torno de 25 mil anos e mais um pouquinho. Então, essa transição de eras, ela não acontece numa data escolhida ou determinada. A gente não pode dizer simplesmente, dia tal, do mês tal, do ano tal, entramos na era de Aquários. Já tiveram algumas teorias sobre isso, né? Falaram que em 2000 estávamos já na era de Aquários, então isso não acontece. Não é assim que acontece. Na verdade, como os estudiosos, e eu me considero uma estudiosa desse tema, porque há 20 anos que eu pesquiso sobre isso, a gente vê momentos em que, astrologicamente, há configurações celestes muito favoráveis para que aconteça essa transição ou esse momento. Então, tem datas assim que foram muito marcadas para isso. O mapa que mais chama atenção, que começou a ser estudado, foi na data de 5 de fevereiro de 1962. Ali houve uma configuração, um stellium no signo de Aquário e que muitos consideraram que seria a entrada da Era de Aquários. Por que não aconteceu? Porque ainda naquele momento as pessoas não estavam totalmente preparadas para aquilo. E aí caíram para o lado muito de Netuno, que rege Peixes, que é a era que está findando, e caíram muito para drogas, para se alienar, para buscar meios de atingir um estado elevado de consciência que não era o mais adequado. Então ali foi um passo, mas ainda não foi o momento que pode-se dizer que foi naquele momento. Depois teve outras datas que também foram muito significativas. Em 1997, em janeiro, houve uma configuração que todo mundo ali já se mobilizou, se preparou porque já havia internet para divulgar. Então se formou uma grande estrela, uma estrela de Davi, na configuração celeste, e que eram chamadas as pessoas para meditarem, para orarem pela paz mundial, por um estado de harmonia. Então se considera que ali já foi um grande passo para essa era. E outras configurações foram se formando. Então eu diria que nós estamos caminhando nessa transição e cada vez mais perto de atingirmos esse estado de espírito que é um estado de Aquário. Que bom! Eu me lembro da música Imagine, do John Lennon. O John Lennon falava muito sobre a Era de Aquários, ele já tinha esse sentimento pela transição da era, né? Nas composições dele a gente ouvia muito isso. E nessa música Imagine, ele fala que entraríamos numa nova era, né, de união, onde seríamos todos um, né, de uma única energia, de paz e amor. Ele chamava as pessoas, convidava as pessoas a isso. O que acontece, Ana Maria, que parece que estamos todos em conflito, em guerra? Me explica o que deu errado na música do John Lennon. Na verdade, não aconteceu nada errado na música dele. É que todos os finais de ciclos são conturbados. Então, imagina quando a gente encerra uma etapa da vida da gente. A gente pensa naquilo que aconteceu e meio que busca se preparar para a nova etapa. Então é isso que está acontecendo na humanidade. Ela está encerrando um ciclo e sempre é conturbado os finais de ciclo, se preparando para um novo outro ciclo. Então, na Era de Peixes, a gente considera que o grande avatar foi Jesus Cristo. E ele veio nos pregar o amor, veio nos pregar a paz, ver que tudo está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de vós. E a gente, para entrar nessa nova era, precisa também sentir dentro de si todos os ideais e tudo aquilo que aconteceu na era anterior, na Era de Peixes. É como a gente, por exemplo,
quem faz reiki? Tu faz o reiki nível 1 e depois tu faz o nível 2. Quando tu faz o 2, tu não esquece o nível 1. Tu assimila e acrescenta. Então nós teríamos toda a humanidade que assimilar todos os ensinamentos da Era de Peixes, tudo aquilo que Jesus e outros avatares ensinaram para levarmos para a Era de Aquário, acrescentando os ideais de Aquário, a igualdade, a fraternidade e a liberdade, que vem junto com o regente da Era de Aquário, que é Urano, que ele que chama para que a gente sinta essa liberdade. Então todo o crescimento tecnológico, científico, da medicina, tudo isso está aí, tudo isso chegou, mas o homem tem que se ajudar também nesse sentido. A gente vê no meio de todas essas tragédias que nós já estamos no alvorecer dessa nova era. O que a gente enxerga? Grupos que se unem em favor de ajudar outros grupos, ajudar outras pessoas, independente de alguém que governe, de alguém que chame, eles se unem espontaneamente. Então, isso aí já é um sinal de que essa nova era está chegando, está batendo na porta, e alguns já estão nessa nova era, já há muito tempo, porque já sentiram essa vibração, essa energia e já estão dentro dela. Nos preparando. E outros estão se preparando para entrar, para ingressar nessa energia. E nas últimas décadas o que eu percebo é que esse meio holístico, esse meio místico e astrológico, ele abriu um novo portal, né? A consciência está mais elevada, as pessoas têm mais interesse em buscar esse conhecimento, em estar mais conectadas, né? À espiritualidade, ao holos, né? Ao todo, ao universo. O que a astrologia traz de benefícios para o meu dia a dia, para o benefício daquelas pessoas que buscam a astrologia? A astrologia, na verdade, é o estudo do tempo, estudo dos ciclos. Então, o que ela beneficia as pessoas, de modo geral, é no sentido do autoconhecimento. Porque no momento do nascimento nós temos configurado uma imagem, a mandala astrológica, o simbolismo astrológico inerente àquela pessoa. E a cada ano, a cada momento, as configurações estão se modificando. A isso nós chamamos os ciclos. Cada planeta tem o seu próprio ciclo de tempo. E isso que nos amadurece, isso que nos transforma. Ana Maria, você comentou então que nós podemos utilizar a astrologia como um meio de autoconhecimento, para entender muito o tempo em que vivemos, né? O tempo em que nascemos, um tempo passado, presente e até mesmo um tempo futuro, né? Entender em que céu estamos, em que energia estamos vibrando. A energia de 2015, ela começou pesada e parece que nós estamos ainda carregando um fardo, mas eu acredito muito que nós também somos partículas desse universo, né? E que se cada um de nós entendêssemos que como partículas modificamos, né? E vamos tornar essa energia de carga, de peso em uma energia positiva, tudo muda. Você concorda com isso? Sim, nós estamos passando assim, coletivamente e individualmente, um processo de transformação e de amadurecimento. Como eu estava falando que cada planeta tem os seus próprios ciclos e ele faz os seus trânsitos, que é o movimento deles, o planeta que provocou a maior possibilidade das pessoas se transformarem foi Saturno. Ele ficou em torno de 2 anos e meio transitando no signo de Escorpião. Então ele pediu muito que houvesse uma transformação interna dentro das pessoas, a nível de se enxergar e transmutar, transformar. Aquilo que já não servia mais, que era o velho, que era o passado, que fosse deixado de lado e abrisse espaço para o novo. Agora, a questão de alguns dias, Saturno ingressou no signo de Sagitário. Então isso possibilita uma abertura em termos de otimismo e de entusiasmo. Dentro de todos esses ciclos, os 2 últimos anos foram bastante tensos, vamos dizer assim. Houve aspectos de tensão entre os chamados planetas geracionais ou planetas coletivos. São os planetas que ficam muito tempo
em algum signo e que por isso afetam um grande número de pessoas, afetam coletivamente as pessoas, que são Urano, Netuno e Plutão, os planetas mais lentos na sua trajetória, os últimos a serem descobertos. Então eles agem num nível coletivo, eles trazem as mudanças, eles trazem as transformações. E nós podemos verificar que as mudanças estão ocorrendo nesse momento a nível mundial, porque as pessoas têm que se despertarem, se acordarem e se posicionarem às suas mudanças internas. Então seria um momento de transição, por isso está havendo tantas situações que provocam tristeza, provocam raiva, provocam dor, mas que é para as pessoas, na verdade, se acordarem para o outro lado, que é o da fraternidade, do equilíbrio, do encontro com o outro. Enquanto na era de Aquário a tecnologia avança, tudo funciona dentro da astrologia nos eixos complementares. Então, Aquário, que é regido por Urano, rege no corpo humano os tornozelos, que é o caminhar. Ele é representado por um símbolo que são as duas ondinhas, que seria a mente intuitiva e a mente lógica, que devem caminhar paralelamente. E tudo isso nos mostra como a gente tem que fazer essa transição ligada nesses ideais aquarianos, mas sem esquecer o seu eixo complementar, que é o signo de Leão. Leão é o nosso coração, é a sede do amor. Então, tudo que nós fizermos tem que vir com essa tônica amorosa e afetiva que é do complemento de Aquário. Você trabalha como terapeuta também. Eu acredito muito importante esse trabalho da astróloga junto com a terapia, porque senão nós ficamos muito imersos num conhecimento estático da astrologia, né? Um exemplo assim do que eu passo, né? Eu tenho uma tríade, aquela tríade super forte, né? Escorpião com ascendente escorpião e lua em escorpião. Sim. Tudo muito intenso, né? Os sentimentos muito intensos. Se eu focar nisso, eu vou para um viés do rancor, da mágoa, que é tudo aquilo que nós conhecemos, né? Dentro do signo de escorpião. Dentro do lado negativo. O lado negativo, né? Que é aquilo que, né, a astrologia nos proporcionou durante muito tempo, né? Que abria um jornal, tava sempre, sim, né, esse lado mais pesado, mais denso, né, desse signo. Abrir uma revista, a mesma coisa, né? E eu acho que sendo astróloga e terapeuta você consegue fazer fluir. A astrologia, né? Na verdade, ela foi sempre muito mal interpretada e entendida pela maioria das pessoas. Porque baseada na leitura dos jornais, na leitura das revistas, achavam assim, eu sou de Virgem, ou eu sou de Escorpião, ou eu sou de Áries, e achavam que já sabiam tudo. Na verdade, o que a pessoa sabia? Sabia apenas o seu signo solar, que quando dizemos que pertencemos a um determinado signo, significa que o Sol estava transitando ali. E tem toda uma mandala por trás que mostra a posição da Lua, a posição do Sol, qual é o ascendente, as colocações planetárias, os aspectos que esses planetas formam entre si, e isso que torna a pessoa única e individual. Nós não somos só o nosso Sol, tu não é só Escorpião, tu tem todos os outros signos ali. Então isso desqualifica muitas pessoas que eu sou de tal signo, mas não simpatizo com um determinado outro signo. De alguma forma aquele signo está presente na sua mandala astrológica e na sua vida. E com o trânsito dos planetas, o que ocorre? Algum planeta vai incidir as suas energias em alguma dessas casas, em algum desses signos, em algum desses planetas, e a pessoa vai entrar em contato com aquela energia de alguma forma, em algum momento. Então nós temos sempre que olhar o lado positivo do nosso signo solar, que é o que a maioria conhece, e também pensar nos eixos complementares. Por exemplo, se tu tem uma ênfase no signo de Escorpião, possivelmente tu tens que olhar o signo de Touro, que é o teu signo complementar, que é terra, já que o teu é pura água.
Tem algum momento da tua vida que tu deixa o mapa de lado e deixa a vida fluir, sem olhar para o mapa? Hoje eu não vou olhar, eu não quero saber como vai ser minha vida amanhã. Fala para mim, me mata essa curiosidade. A gente muitas vezes tem que encarar a possibilidade de fazer o que tem que fazer sem olhar o mapa, sem olhar como é que está o céu. Se a gente recebe um convite, por exemplo, para vir falar sobre astrologia, como na tarde de hoje, e a gente olha uma configuração celeste que não está muito favorável, a gente não vai recusar o convite. Então isso aí é a maneira de a gente usar positivamente o nosso mapa. Outra forma é a gente aprender a viver de acordo com as dificuldades e desafios que se encontram no nosso mapa. Há alguns anos atrás, se me surgisse o convite de vir conversar, assim, olhando para a câmera, eu não iria aceitar, porque não achava que seria bom para mim, que eu não ia me sentir à vontade. Então hoje eu estou assim encarando um desafio do meu mapa, de estar aqui presente, fazendo essa conversa contigo e ao mesmo tempo sabendo que isso para mim é bem difícil. Ana Maria, eu fico muito feliz com a tua presença. Volte sempre, és uma convidada muito especial para mim. Eu agradeço profundamente esse momento e desejo que tenha esclarecido. Teríamos muito mais a conversar sobre essa transição de eras, que tem uma riqueza de informações muito grande, mas quem sabe numa outra oportunidade. Com toda certeza, volte sempre. Muito obrigada. Namastê. Namastê. O que os astros revelam? Estamos ou não estamos na Era de Aquários? Eu nasci em 1982. Desde pequenininha eu ouço falar sobre a Era de Aquários. Vamos entrar agora, falaram em datas, deram previsões. Mas então, estamos ou não? O que explicou a astróloga Ana Maria Todeschini, que foi convidada do nosso programa de hoje, é que estamos numa era de transição entre a Era de Peixes e a Era de Aquários. E assim como toda transição, esse foi um assunto até lá do mês passado, estamos em um período um pouquinho turbulento, um período de ajustes. A Ana Maria falou uma coisa muito interessante também. Nós estamos acostumados a lidar com a astrologia, a ler sobre a astrologia, a falar sobre os astros apenas como previsão. Mas você já pensou que ela também é uma ferramenta de autoconhecimento? Entender os astros que regiam o ano, o dia e a hora do seu nascimento podem lhe dar uma melhor qualidade de vida. Entender que ser humano você é, quem regia aquele momento em que você nasceu. Eles vão lhe dar uma característica mais apropriada do seu ser. Aliado a uma terapia, pode ressignificar alguns pontos da sua vida, do seu cotidiano. Essa é a dica da Ana Maria Todeschini. Mas a astrologia, ela serve só para entendermos o nosso perfil, o nosso arquétipo e as características humanas? Não. As civilizações antigas, elas já estudavam a astrologia para verificar a condição das marés, a geografia, as plantações e o clima. Então a astrologia tem um grande significado para a humanidade. A astrologia tem um grande significado para cada ser. Conheça essa ciência milenar, vá em busca de um astrólogo. Eu tenho certeza que você vai se encantar, além de ressignificar toda a sua existência, conhecer um pouquinho do seu ser. Vá atrás! Assistiu paciência? Gostou do vídeo? Eu espero que ele tenha mudado um pouquinho do seu dia. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Conto com você. Namastê!